A William Santos, há alguns dias, fez uma narrativa de sua vida evangélica. Ela pertenceu à Igreja Universal do Reino de Deus. Veja o que a crença religiosa causou a essa jovem William Santos. O calvário de uma ex-cristã. Parei de frequentar a escola quando engravidei do meu primeiro filho. Desde então, nunca mais consegui retornar. Sou mãe de 2 rapazes, um de 20 e o outro de 19 anos. Meu filho mais velho, graças a ele mesmo, já está na faculdade de Direito, e o mais novo, graças a ele mesmo também, está se preparando para entrar na faculdade de Mecatrônica, sua grande paixão. Criei os dois praticamente sozinha, e quando perdi nossos bens na Igreja Universal do Reino de Deus, tudo ficou ainda mais difícil. Decidi deixar minha vontade de tentar concluir meus estudos de lado e me dedicar a reconstruir nossas vidas. Eu exercia a atividade de ourives e vendi minhas máquinas de fabricação de joias para doar o dinheiro à igreja em que frequentava, pois, segundo o pastor, eu deveria colocar minha vida nas mãos de Deus e me lançar abrindo mão de todos os bens em que eu e meus filhos possuíamos. Caí feito uma pata. Fui doando tudo que tinha. Vendi minhas ferramentas de trabalho e levei o dinheiro para a igreja, como prova de fé, amor e temor a Deus. Fiz isto quando já não havia mais nenhum outro bem para doar. Quando voltei à realidade e percebi meu erro, já era tarde demais. Estava falida. Na época em que cometi essas loucuras, meus filhos ainda eram bem pequenos. Isso ocorreu há quase 12 anos. Então arrumei um emprego de doméstica e passei a receber cesta básica de membros da igreja para sobreviver. Contado parece mentira, mas foi exatamente o que eu vivi, e eu tenho provas concretas da veracidade de tudo isso. Já tive vergonha de contar essa parte da minha vida para as pessoas. Porém, hoje não me importo em falar sobre o assunto, pois talvez isso possa ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo que eu passei. Eu que tinha um trabalho maravilhoso, casa boa, empregada, uma mesa farta, fabricava meus produtos e os exportava para o exterior. Eu tinha clientes na França, Portugal, Estados Unidos da América do Norte, Alemanha e Japão. A convite de uma amiga, acabei nas garras do cristianismo evangélico e passei a viver de favores, numa situação totalmente deprimente e humilhante, mas que, segundo meu líder, era uma provação de Deus. Lembro-me que meu último sacrifício para Deus foi leiloar meus pertences, como roupas, sapatos, joias pessoais, vasilhas e eletrodomésticos. Fiz todos esses absurdos em um ato de puro desespero, tomada pelo temor de ser castigada por não cumprir um voto que eu havia feito no altar. Eu montei um bazar improvisado no pequeno barracão que acabara de alugar em um bairro próximo a uma pequena favela, pois nem casa própria eu tinha mais, nem dispunha de dinheiro para continuar morando em um lugar decente. Vendi tudo, até o fogão, conseguindo assim um montante e, no final,
Mesmo estando vivendo naquela situação pavorosa, eu ainda me senti aliviada por ter conseguido o valor que eu havia prometido a Deus. Nossa, como fui ridícula! Desculpe-me, mas é que eu nunca havia parado para escrever estas coisas antes. Neste instante, passa-se um filme em minha mente. Ainda bem que hoje são apenas lembranças. Na época, ninguém mais, com exceção de uma única pessoa, me disse para parar, e que aquelas doações eram abusivas e erradas. E mesmo quando aquela única pessoa me alertou, eu não dei ouvidos a ela. Ao contrário, eu a expulsei da minha vida. Eu ia à igreja todos os dias, e a forma como o pastor pregava me deixava completamente confiante de que ele era mesmo um homem de Deus e que eu estava no lugar certo. Ele orava bonito, expulsava demônios do corpo das pessoas. Eu via aquilo e ficava cada vez mais convencida de que o diabo existia. Era mau, muito mau, e eu não poderia permitir que ele levasse a minha alma. Nas terças-feiras era dia de descarrego, e após as sessões de libertação, o pastor lia a Bíblia, fazia o sermão, dava o envelope, e eu colocava envelopes com votos para Deus. Não tinha medo de doar, pois acreditava que quanto mais eu doasse, maior seria minha bênção. Eu doava, orava, cuidava da igreja, evangelizava, até que, para não correr nenhum risco de não ser restituída e salva, eu me afastei de tudo e de todos que pudessem atrapalhar minha vida com Jesus. Eu praticamente só falava com os membros e os pastores da igreja. Nem visitar outras igrejas eu visitava, pois de acordo com o pastor, aquela igreja era a única em que Deus realmente transformava a vida das pessoas. Em época de campanhas, eles colocavam televisor no altar e mostrava testemunhos de pessoas que se lançaram na fé, sacrificaram tudo que tinham. Sacrifício lá significa doação de absolutamente tudo que a pessoa tem. A pessoa não deve ficar com absolutamente nada. Segundo os pastores, a pessoa precisa ficar única e exclusivamente nas mãos de Deus. Eles dizem que, se você não doar tudo que tem, significa que você é mais apegado aos bens materiais do que a Deus. Não tem fé o bastante em Deus, então não será abençoado por Ele da forma como gostaria de ser. Daí, para te convencer ainda mais, o pastor abre a Bíblia e lê uma passagem do tipo: ouçam, filhos de Deus, Abraão não teve apego a nada, ele sacrificou seu filho, seu único filho, para Deus. Veja, meu amigo Eustáquio, na verdade Abraão teve 2 filhos, mas eu só soube disso tempos depois, quando li a Bíblia. O pastor não diz que Abraão teve outro filho e o expulsou juntamente com sua mãe para pelejarem sozinhos no deserto. Quanta maldade! Abraão fez sexo com a criada de Sara, sua esposa, amando da própria Sara, e depois, quando teve Isaque com sua esposa Sara, ele renegou seu primogênito Ismael, filho dele, com a pobre de uma escrava que não tinha voz ativa para nada, apenas obedecia aos seus senhores. Abraão expulsou sua escrava e seu primogênito Ismael, seu filho pequenino e inocente, dando amor, carinho, atenção e conforto apenas a Isaque. Mas o pastor é esperto e muito bem treinado para enganar e extorquir os fiéis.
De forma alguma ele diz que Abraão foi um irresponsável, incoerente e negligente, um pai cruel para com seu filho primogênito. O pastor não é bobo para contar estas coisas ao povo fora do altar. Imagina diante dele. E o pastor, muito esperto, seguia com sua explicação fajuta, mas que convencia até doutores. Ele continua com a farsa mentirosa do sacrifício de Isaque. Mas Deus, igreja, no último instante enviou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque, e assim será com você. Você vai dar tudo o que você tem para Deus, mas Deus não vai te desamparar. Ele vai te restituir 70 vezes mais. Ouça, igreja, é a voz do Senhor que está falando com você através de mim, um simples mortal. E para que a pessoa não hesite em fazer o voto, o pastor continua. Mas é o seguinte, irmãos, não sou eu quem está pedindo para você se lançar na fé, não. Você só lança se você crer que eu sou um homem de Deus. Só se coloque nas mãos de Deus se Ele for mesmo o seu Senhor, o seu Salvador. Porque tem pessoas que dizem que Jeová é o Senhor da vida delas. Mas, na verdade, irmãos, na hora de sacrificar, ela não sacrifica. Isso acontece porque o Senhor da vida delas não é Deus. O Senhor da vida delas é o dinheiro que ela tem guardado no banco, é o carro que ela tem na garagem, e a casa que ela mora, o sítio onde ela passa os finais de semana, é o marido, é os filhos. Ouça, igreja, o que diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem essas coisas e está apegado a elas, a mão de Deus irá pesar sobre seus ombros. Agora, se você diz, mas pastor, eu não tenho nada, minha vida é só fracasso, eu trabalho, mas nunca consigo adquirir nada. Você precisa se lançar mesmo assim nessa campanha. Faça o que for preciso para provar a Deus que você o ama e Ele te colocará por cabeça. Você vai deixar de ser cauda. Deus vai esmagar a cabeça do devorador e você vai ser uma pessoa rica, próspera e bem-aventurada. Se Deus é o Senhor da sua vida, você vai se lançar, vai fazer seu voto e vai cumprir, porque voto não cumprido é pior do que voto não feito. Amém, irmãos? E todos dizem amém. Mas o pastor não para por aí não. Ele aproveita o embalo do calor do sermão e conta uma história que ocorreu com um membro da filial da igreja em outra cidade por onde ele passara. O conteúdo da historinha fantasiosa varia de acordo com a percepção que ele tem da plateia no exato momento da pregação. Se ela estiver confiante, ele conta um relato de milagre. Se não está tão confiante assim, ele então parte para o terrorismo e relata uma história de tragédia. Aí, meu amigo, não tem quem fica de fora da campanha. O povo fica eufórico, se espremendo para conseguir pegar o envelope. É terrível. E quem estiver duvidando do que eu estou falando, aceite um desafio. Passe a visitar a Igreja Universal do Reino de Deus durante os meses de junho e dezembro, só para ver o que acontece por lá. Eles roubam os fiéis todos os dias, e 3 vezes ao dia, mas é durante os meses de junho e dezembro que eles, além do dinheiro, levam também a mente e o cérebro das pessoas. Eu comecei doando pouco, mas em pouco tempo já estava completamente falida. E mesmo assim, ainda não conseguia enxergar que aquilo não fazia nenhum sentido. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Ler de verdade. Não um capítulo aqui, outro ali, ou ler apenas junto com o pastor. Ler do início mesmo. Foi aí, meu amigo, que o bicho pegou. Na primeira vez que li, confesso que tive medo de Deus. E quanto mais eu avançava na leitura, quanto mais virava as páginas,
mais eu me sentia confusa e amedrontada. Passei a conhecer a outra face de Deus. Um Deus que recusa a presença de pessoas com deficiências físicas em seu altar. Um Deus que aprova a escravidão, o estupro, a humilhação do mais fraco, a matança de seres inocentes e, pior, um Deus que me repudiava pelo simples fato de eu ter nascido mulher. Quando eu li sobre as impurezas das mulheres e a forma como elas deveriam ser tratadas quando estavam menstruadas e quando davam à luz, houve uma confusão em minha mente. No princípio, senti nojo de mim mesma, odiei ter nascido mulher. E em meio à cegueira, demorei a perceber que Deus não deveria me repudiar. Afinal, eu era obra de suas mãos. Depois de algum tempo, comecei a questionar meu pastor. E ele, para minha surpresa, pediu que eu parasse de ler o Antigo Testamento. Foi exatamente isso que ele me pediu, pois, segundo ele, eu deveria focar somente no Novo Testamento, que eram os ensinamentos de Jesus. Que Jesus havia vindo, rasgado o véu e feito uma nova aliança. No dia em que eu vi isso do pastor, eu me perguntei, por que então ele fazia as chamadas campanhas de Israel, campanhas do rei Davi, campanhas de Gideão, campanhas de Moisés, se todos aqueles servos de Deus fazem parte do Antigo Testamento? E as inúmeras passagens bíblicas que eu já havia ouvido ele pregar lá no altar, todas do Antigo Testamento. Ele tentou me explicar, mas não foi convincente. Eu não dei ouvidos a ele. Continuei lendo o Antigo Testamento e sempre o procurava com minhas dúvidas. Certo dia, eu pude ver a cara de espanto dele quando eu perguntei sobre a mulher com quem Caim se casou. Eu queria muito saber de onde ela havia surgido. Nunca me esqueci daquela cara de susto e de besta dele. Hoje acho graça, mas naquela época eu estava muito assustada, curiosa e desconfiada. Mesmo diante de tudo isso, eu ainda continuei frequentando a igreja, tentando não desacreditar da existência de Deus. Eu queria muito ter a minha vida transformada numa vida mais alegre, mais realizada, mais feliz e abundante. E quem é que não deseja tudo isso? Eu nasci de uma família muito pobre e muito sofrida. Meu pai era alcoólatra e minha mãe foi agredida por ele durante todo o tempo em que viveram juntos. Sendo a filha mais velha, presenciei muito o sofrimento de minha mãe e as lembranças me torturavam. Eu vi na igreja a possibilidade de uma libertação para a tristeza que tais lembranças me causavam. Eu sofria por causa de traumas do passado. Minha mãe faleceu bem cedo, aos 37 anos, no parto de seu 7º filho. Quando meu filho mais novo estava perto de nascer, sofri muito, muito mesmo. Fui a primeira a receber a notícia de seu falecimento e nunca me esqueci da imagem do corpo dela, deitado sobre uma cama de tijolos dentro do necrotério, com meu meio-irmão sobre seu peito, ambos sem vida. Minha mãe saiu pela manhã para uma consulta de rotina e em menos de 6 horas depois, ela já estava morta. Uma morte misteriosa
inesperada. Não pude me despedir. Não pude acompanhá-la. Não pude estar ao lado dela naquele momento. Então, na igreja, me foi ensinado que todas as coisas que aconteceram no meu passado e na vida de minha família eram coisas provocadas pelo diabo. Inclusive, o suicídio de minha tia materna, que eu nem cheguei a conhecer. Eu, de forma alguma, poderia duvidar da Bíblia. Eu queria que Deus me libertasse daquelas amarguras e daquelas lembranças. Hoje sei que se eu tivesse procurado um psicólogo, teria sido uma escolha mais inteligente. Eustáquio, em minha busca pela verdade, tive que aprender a usar o YouTube. A primeira palavra que digitei no YouTube foi Contradições da Bíblia. Não encontrei seu canal logo de cara, mas devido à minha curiosidade e busca por esclarecimentos, acabei chegando até ele. Foi o melhor canal que encontrei até hoje. Você é uma verdadeira autoridade no que ensina sobre a Bíblia e também em outros assuntos que costuma abordar. Você nos dá explicações nítidas, claras, objetivas e tudo dentro da própria Bíblia, dentro da história, dentro da ciência e nos mínimos detalhes e com muitas riquezas de detalhes. Os primeiros vídeos que vi eram feitos com passagens bíblicas escritas em sua lousa branca. Os vídeos A Bíblia e o Dia Internacional da Mulher são magníficos. Eles me ajudaram a me aceitar e a me amar mais, porque me mostraram que nós, mulheres, somos maravilhosas. Sem nós, a humanidade não existiria. Quem nos fez, nos deu o dom de gerar vidas, o dom de carregar no ventre um filho, sentir dor ao dar à luz e ainda assim amar o filho mais do que a própria vida. As atrocidades escritas naquele livro idiota contra nós mulheres não têm nada a ver com a realidade diante daquilo que realmente somos e representamos. Quem nos criou nos fez de forma mas muito mais inteligente e com certeza não fomos criadas por um Deus sanguinário, louco e homicida, matador de criancinhas, velhinhos e animais irracionais. Um Deus besta e indeciso que, após fazer um ser humano e colocar nele seus órgãos reprodutores, o repudia por algo de que o ser criado não tem culpa. Quando um fiel está mergulhado nas doutrinas da religião, seja ela qual for, ele fica preso e não percebe, não evolui, deixa de viver sua vida, passa a ser comandado por seus líderes, torna-se um ser que não possui vontade própria, mas pensa que é o dono da cocada. Eu fui uma dessas pessoas. Em um determinado momento, eu deixei que um ser idiota me dissesse o que eu tinha que fazer, o que comer, o que vestir, o que ler, e até dizer quais eram os programas de TV que eu deveria ter acesso. Me achando a escolhida por Deus, obedecia sem questionar. Eu apenas o obedecia, como se eu fosse um robô. Não saí da igreja, nem deixei de acreditar em Deus da noite para o dia. Eu sentia que algo estava errado, mas mesmo assim eu insistia em dizer a mim mesma que Deus existia e eu deveria continuar seguindo o que me era ensinado. Mas a realidade me massacrava e houve um dia, após ler o livro de Jó, que eu cheguei a acreditar que estava mesmo sendo possuída por espíritos ruins. Lembro-me de ter saído
e pedido a um senhor desconhecido que lesse para mim as passagens onde Deus mata todos os filhos de Jó e depois dá outros filhos a Jó, no lugar dos que foram mortos a mando dele. E Jó fica feliz. Imagina que absurdo! Deus, um ser tão superior, fazendo prova com o diabo. Eu pensei que meus olhos estavam sendo usados pelo diabo e eu estava lendo coisas que não estavam escritas ali. Foi muito complicado. Pensei que eu fosse enlouquecer. Eu tive vontade de não ir mais à igreja, mas, puxa, se Jó, que era o homem mais temente a Deus na face da terra, Deus destruiu a vida dele, imagine o que ele seria capaz de fazer comigo caso eu saísse da igreja. Não, eu não poderia. Eu não queria que Deus matasse os meus filhos, pois nada no mundo é tão valioso quanto eles para mim. Quando comecei a assistir aos seus vídeos, passei a me sentir aliviada, pois vi que eu estava certa em duvidar daquelas coisas. Comecei a ver a Bíblia como ela é. Foi preciso encontrar alguém que pegasse as passagens, lesse e comentasse o que de fato elas dizem e representam. Alguém que dissesse por que está escrito da forma como está escrito e por que foi escrito. Foi preciso encontrar alguém que mostrasse com riqueza de detalhes que a Bíblia, de forma alguma, poderia ser a palavra de Deus. E no final, eu pude então perceber o erro que havia cometido, pois Deus só existe na mente humana. Portanto, não tem a menor possibilidade de que haja um livro escrito a mando dele e que o mesmo seja a sua palavra. Um ser não existente não pode falar, não pode fazer nada por alguém. Eu me tornei convicta de que Deus é uma farsa há mais ou menos 2 anos e meio. Tive meu primeiro acesso aos seus vídeos há mais ou menos 3 anos. E foram seus vídeos que me ensinaram estas coisas. E é por isso que sou eternamente grata a você por ter disponibilizado esses vídeos e artigos que para mim são uma grande obra. Através do seu canal, conheci outros que também me ajudaram muito. E recentemente pude transferir um pouco do que sei sobre fé, religião e suas mentiras para uma pessoa que acabara de sair da igreja justamente por conseguir ver algumas dentre as milhares de contradições existentes na Bíblia. Quando ele me ouviu dizer que não acredito em Deus, deuses e qualquer ser divinal, ele pediu para conversar mais comigo sobre o assunto. Conversamos e eu indiquei seu canal a ele. Na última vez em que estive com ele, ele me agradeceu muito. Disse que estava se sentindo livre como nunca pensou que poderia se sentir. Porém, Eustáquio, o que mais me chamou a atenção durante a nossa última conversa foi o fato de ele ter me dito que estava se sentindo mais humano, mais amoroso para com as demais pessoas. Ele disse que já não estava mais detestando os irmãos da igreja, devido eles ficarem dizendo que ele estava sendo possuído por espíritos demoníacos. Os vídeos que mostrei a ele estavam fazendo com que ele entendesse os verdadeiros motivos que levam as pessoas a agirem de tal forma. E ele estava se tornando mais tolerante e compreensivo, mais humano. Me senti muito feliz ao ouvi-lo falar daquele jeito, pois me lembrei de quando comecei a assistir aos seus vídeos e aos poucos eu fui me libertando. Hoje eu sou uma pessoa muito mais verdadeira, muito mais corajosa, mais guerreira. Não me sinto mais especial do que ninguém, tão pouco inferior a quem quer que seja. Não possuo mais a intolerância religiosa. Não sou como antes, quando somente a minha crença no Deus Javé e em Jesus Cristo
eram o que realmente importava. Houve um período em que passei a sentir raiva daquele Deus injusto. Cheguei até a odiá-lo, mas confesso que foi através dos seus ensinamentos esclarecedores que pude ver que aquela mágoa que eu sentia contra Deus era uma tolice, pois estava claro que Deus não passa de uma lenda e Jesus nunca foi o Cristo. Atualmente sigo lutando para reconstruir minha vida. Não é fácil. Quando você deixa de viver na ilusão, não é um doce encarar a realidade. Saber que não existe um ser divinal, mega poderoso, para te ajudar a conseguir a realização dos seus sonhos. É uma barra. Ainda mais quando você já viveu quase que a metade da sua expectativa de vida, já construiu uma vida e perdeu tudo em nome do ser divinal no qual acreditava. Mas é preciso encarar a realidade e seguir adiante. Os bens que perdi jamais serão ressarcidos, mas de uma coisa eu estou certa. Hoje sou muito mais feliz, crendo apenas na minha capacidade e pensando com minha própria mente. Há pouco mais de 8 anos, após a minha falência dentro da igreja, eu consegui comprar o ponto de uma lanchonete. Me especializei em fabricação de empadas doces e salgadas. Desde então, trabalhamos nesse segmento. A vida de uma comerciante não é nada fácil. Quase não sobra tempo para mais nada. Mas eu penso sim em retomar meus estudos e me formar na área de nutrição, minha grande paixão. Dentro da igreja, vi muitas mães clamando a Deus diante do altar para que seus filhos conseguissem passar no vestibular e em concursos públicos. Atualmente, mesmo não crendo em Deus, mesmo não fazendo nenhum tipo de oração, meu filho passou na faculdade e já está entre os melhores alunos do 3º período de Direito. Ontem, recebemos a maravilhosa notícia de que ele passou também em um concurso para estagiar no melhor juizado da nossa cidade. Isso prova que não é preciso ser crente em Deus, nem ter religião nenhuma, para ser uma pessoa próspera. Comemoramos a notícia. Alguns amigos nossos disseram: graças a Deus. Temos muitos amigos cristãos e evangélicos que são excelentes pessoas. Eu, porém, sei, dentro de mim, que o fato de meu filho ter passado entre os melhores na faculdade de Direito, conseguindo 100% da bolsa, apesar de todos os problemas que enfrentamos, e ele não ter podido estudar em colégios particulares, nem fazer cursos preparatórios também particulares, é mérito exclusivo dele ter conquistado tais coisas. É o resultado de muito esforço, muito estudo, dedicação e preparação. Não atribuímos nossas conquistas, tampouco nossas derrotas, a ser divinal nenhum. Eu estou muito feliz por estas grandes conquistas. Não pude estudar, mas pude oferecer todo o meu esforço e apoio para proporcionar estudos aos meus filhos, ainda que público. Um abraço do tamanho do universo para você, meu amigo Eustáquio, e para todos que, assim como eu, admiram o seu excelente trabalho. Um abraço especial para aqueles que te acompanham, reconhecem a importância de sua obra e a usam não somente em si mesmo, mas passa adiante. Muito obrigada por ter feito um vídeo lendo o meu comentário. Isso me alegrou muito. Espero que meu testemunho e minha experiência relatada, tanto no comentário que você gravou lendo,
quanto nesse artigo que escrevo agora, sirva de exemplo para demais pessoas, para que elas abrem os olhos e jamais permitam que líderes religiosos a enganem como fui enganada. Para ser enganada por esse tipo de pessoa, que eu nem ouso chamar de gente, não é preciso ser um completo ignorante. Basta apenas lhe dar ouvidos por alguns minutinhos e eles devoram seu cérebro. Muitos doutores formados em diversos assuntos, quando se deparam com as doutrinas das religiões e as aceitam, sem perceberem, rasgam seus diplomas e os atiram na lata do lixo. Passam a fazer o que eu mesma fiz em nome da fé, em nome de um Deus fajuto, inventado pelo homem, com o intuito de extorquir, dominar e escravizar. Obrigado a todos que elogiaram meu comentário. Desejo a cada um de vocês abundância de paz, toda a felicidade que vocês forem capazes de sentir e todo o conhecimento verdadeiro que forem capazes de absorver. Jamais se esqueçam de que somos nós os verdadeiros senhores de nossa vida.